Oi, hoje nós vamos dar início a mais uma aula que tem por título Figuras de Linguagens. O que são figuras de linguagens? São um conjunto de estratégias de estilo que o orador pode aplicar ao texto para conseguir um determinado efeito na interpretação do ouvinte. Quais são os tipos de figuras de linguagem? Elas dividem-se em 4 tipos: figuras semânticas, figuras de pensamento, figuras de som e figuras de sintaxe. Cada uma dessas classificações possui algumas subdivisões, confira a seguir. As figuras semânticas. As figuras semânticas, também conhecidas como figuras das palavras, são aquelas que alteram o significado das palavras, ou seja, são os casos em que ocorre distorção do sentido literal dos termos. Temos então a metáfora, que é uma das figuras de linguagem mais conhecida. Ela produz sentidos figurados por meio de comparações, mas sem utilizar expressões que indiquem que uma comparação está sendo feita. Nesse caso, temos o como, tanto quanto, parece, entre outras. Temos um exemplo: você é meu raio de sol. Neste exemplo, o emissor está transmitindo, está comparando a alegria, o entusiasmo de uma pessoa com a luz do sol, a luz que emana do sol, por exemplo. Então, vamos ter também a figura de linguagem metonímia. A metonímia é a figura de linguagem que ocorre a substituição de uma palavra por outra por aproximação. Confira o exemplo. Júlia lê Mário Quintana. Na frase acima, ocorre a substituição da obra pelo autor. Nesse sentido, Júlia ama ler a obra de Mário Quintana. Perceba outro exemplo de metonímia. Gabriel usou a Gillette. Nesse sentido, aplicou-se a marca do produto ao invés de Gabriel usou a lâmina de barbear. A próxima figura de linguagem é a sinestesia. A sinestesia é uma figura de linguagem caracterizada pelo uso de palavras e expressões associadas às diferentes sensações percebidas pelo corpo humano. Nesse caso, a visão, audição, olfato, paladar e tato. Nos casos de sinestesia, as palavras tradicionalmente associadas a uma única ordem sensorial são combinadas entre si, envolvendo mais de um sentido do corpo humano, o que dá maior efeito à ideia do que se quer passar. Confira os exemplos. A voz de Mariana era doce, então temos audição mais paladar neste exemplo. O olhar dela era amargo, então temos visão mais paladar. Ela deu uma resposta seca. Neste exemplo, temos então a audição e o tato. A próxima figura de linguagem é a catacrese. A figura de linguagem catacrese é empregada quando utiliza-se uma palavra ou expressão que não descreve com exatidão o que se quer expressar, mas é adotada por não haver uma outra palavra apropriada. Confira o exemplo. Ela foi ao mercado e comprou 3 cabeças de alho. O braço da cadeira quebrou de novo. Alho não tem cabeça e cadeira também não tem braço. Mas na ausência de um termo que explique com exatidão a ideia que se quer passar, utilizamos expressões que permitam a compreensão. Isso se chama então catacrese. O que são figuras de pensamento? Elas são utilizadas para produzir maior expressividade à comunicação. As figuras de pensamento trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Nesse caso, temos a figura de pensamento hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem que indica exagero. Olha o exemplo. Estou morrendo de sede. Não vejo você há séculos. Então, nós vemos que aqui tem um exagero, por parte de quem fala. Eufemismo.
Eufemismo é a figura de linguagem que emprega termos mais agradáveis para suavizar uma expressão, como, por exemplo, João foi desta para uma melhor. Nesse caso, indica que João morreu, né? Ele enriqueceu por meios ilícitos, por ter roubado, né? Eles faltaram com a verdade, ou seja, mentiram. A ironia é uma figura de linguagem que consiste em dizer o contrário daquilo que se quer expressar. Por exemplo, ela é tão corajosa que correu ao ver a barata. Ela estudou tão bem que tirou 0 na prova. Felicidade é receber pouco e trabalhar muito. Antítese. Antítese é a figura de linguagem que ocorre o emprego de palavras ou expressões de significações opostos. Olha os exemplos a seguir. O mundo é repleto de pobreza e riqueza. A casa tinha vida e morte. Então percebam o contraste entre pobreza e riqueza, entre vida e morte. A próxima figura de linguagem é o paradoxo. O paradoxo trata-se do uso de palavras de sentido opostos que parecem excluir-se mutuamente, mas no contexto se completam, reforçam uma ideia e ou expressão. Estou cego, mas agora finalmente consigo ver. Eles travaram uma guerra pacífica. Maria acreditava na vida após a morte. A confiança dos céticos é inabalável. Esses são os exemplos de paradoxo. Prosopopeia ou personificação. Essa figura de linguagem consiste em atribuir a seres inanimados ou irracionais características próprias dos seres humanos. Veja os exemplos. As árvores da floresta pediam socorro. A raposa e o corvo conversavam em baixinho. O gato estava apaixonado pela dona. Os sapatos dançavam pelo salão. Quais são as figuras de som? As figuras de som, como o próprio nome sugere, expressam mensagens através da sonoridade, com o uso da alternância ou repetição de letras. Nesse caso, temos a onomatopeia. Essa figura de linguagem indica a reprodução de ruídos ou sons. Exemplo: pum, tic-tac, atim, chuá-chuá, zum-zum. Aliteração. Temos então a figura de som aliteração, que ela expressa a repetição de fonemas iguais na mesma frase. Um exemplo comum do uso de aliteração são os populares trava-línguas. Confira. 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Agora chegamos nas figuras de sintaxe. As figuras de sintaxe são recursos associados à organização e estrutura gramatical das frases. Elipse. A elipse é uma figura de linguagem que corresponde à omissão de palavras que podem ser localizadas na frase facilmente. Exemplo: Amanda tem uma saia vermelha e uma rosa. Prefere da cor rosa a saia. Nós, estávamos felizes com o resultado dos exames. Temos agora o zeugma. A zeugma é um tipo de elipse, uma vez que há a omissão de um ou mais termos na oração, sendo um recurso utilizado para evitar a repetição de verbos ou substantivos. Veja o exemplo. Júlia comeu chocolate. Eu, uma fruta. Chegamos então ao final de nossa aula. Nesse momento está disponível um exercício sobre figuras de linguagem para praticar, para fazer a fixação melhor do conteúdo. Essas questões elas caem no Enem. Hora de praticar. Primeira, à custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência. Se queria que estivesse sério,
desatava a rir. Parece que uma mola oculta o impelia. E isto dava em resultado a mais refinada má criação que se pode imaginar. Quanto às figuras de linguagem, há neles, respectivamente. Letra A. Gradação, antítese, comparação e hipérbole. Letra B. Hipérbole, paradoxo, metáfora e gradação. Letra C. Hipérbole, antítese, comparação e paradoxo. Letra D. Gradação, antítese, metáfora e hipérbole. E letra E. Gradação, paradoxo, comparação e hipérbole. Hein, gente? Vamos responder? Pergunta de número 2. A catacrese, figura que se observa na frase montou o cavalo num burro bravo, ocorre em os tempos mudaram no devagar, depressa do tempo. Última flor do lácio, inculta e bela. Eis há um tempo, esplendor e sepultura. Apressadamente todos embarcaram no trem. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Amanheceu, a luz tem cheiro. Quais dessas questões é a correta? Cada frase abaixo possui uma figura de linguagem. Assinale aquela que não está classificada corretamente. Letra A. O céu vai se tornando roxo e a cidade, aos poucos, agoniza. Prosopopeia. E ele riu frouxamente um riso sem alegria. Pleonasmo. Peço-lhe 1000 desculpas pelo que aconteceu. Metáfora. Toda a vida se tece de 1000 mortes. Antítese. Ele entregou hoje a alma de Deus. A alma a Deus. Eufemismo. Então, gente, vamos praticar para ver como é que está sendo o conteúdo?